Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma grande polêmica aí envolvendo a saída do goleiro Lucão. O goleiro vai deixar o Vasco, vamos falar dessa situação aí, que pegou todo mundo de surpresa, né? Principalmente a maneira que o goleiro vai deixar o Vasco. Também vamos falar aqui da eliminação na Copinha, né? A triste eliminação do Vasco e também reforços. O Vasco segue em busca aí de mais jogadores. A contratação de um atacante e um zagueiro está na pauta do Vasco. Vamos falar bastante de dois nomes aí que podem, quem sabe, ainda virem para o Vasco. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar por dentro de todas as notícias do Vascão e sempre bem informado. Se inscreve aí, ajuda a gente a chegar a 160 mil inscritos. Pessoal, ontem o Vasco infelizmente foi eliminado pela Copa São Paulo de Juniores, perdeu por 4-2 de maneira caçapante para o São Paulo, né? Fez até um segundo tempo aceitável, né? Chegou até beirar o empate, fez 2 golaços, mas pagou caríssimo pelo primeiro tempo, né? O Vasco jogou muito mal, entrou com medo do São Paulo, essa é a verdade. O Vasco entrou cagando nas calças ontem contra o São Paulo e o primeiro ataque dos caras já fizeram um gol e abriu a porteira, né? A zaga do Vasco foi uma mãe, igual é no profissional, e abriu as pernas literalmente pro São Paulo. E o São Paulo, que não é bobo nem nada, um time muito bem treinado pelo Alex, conseguiu amassar o Vasco. Ontem o Vasco literalmente foi amassado pelo São Paulo e foi eliminado aí da Copinha. Acho que não é válido uma caça às bruxas, até porque o Vasco fez o que tinha para fazer, né? Conseguiu até certo ponto encher por algum momento os olhos do torcedor, mas quando esbarrou num adversário de qualidade foi presa fácil para o São Paulo, né? O que fica de bom são alguns valores, né, cara? Alguns bons jogadores aí que ajudaram o Vasco. A gente espera ver aí o Andrei no time principal do Vasco, também o Marlon Gomes, quem sabe aí talvez a volta do Figueiredo. Muitos torcedores voltaram aí a apoiar o Figueiredo, né? Também tem outros que é contra ainda a volta dele ao profissional. Bem dividida a torcida vascaína quanto aí a volta do Figueiredo ao time principal. Eu acho que o Vinícius começou bem na Copinha, mas ontem num jogo que precisou muito dele, ele se escondeu, jogou muito mal. Com certeza voltaram todas as críticas dele na época que ele era profissional do Vasco, né? Vamos esperar ver quem que o Zé Ricardo vai puxar desse time aí sub-20 da base. Há informações que ele gostou bastante do lateral direito, JP. Também gostou do zagueiro Pimentel, que ontem fez uma falta gigantesca, né, cara? Ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ficou de fora da partida contra o São Paulo. E o zagueiro que substituiu ele foi muito mal, né, cara? E o Pimentel chama a atenção, sim, do Zé Ricardo. Sem falar também do atacante Figueiredo. Esses três hoje estariam aí a um passo de se tornarem profissionais no elenco do Vasco. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa campanha do Vasco, quem você subiria para os profissionais desse elenco aí da Copinha. Bom, pessoal, agora vamos falar aí de um assunto bem polêmico, né, cara? A saída do goleiro Lucão do Vasco, né? Como todo mundo já deve saber, o Lucão deixou o Vasco e acertou com o Red Bull Bragantino. Só que tem um porém, o jogador deixou o Vasco de graça, meu amigo. O Lucão não vinha nada bem jogando com a camisa do Vasco, né? A gente viu falhas grotescas na última Série B, comprometendo demais até resultados positivos para o Vasco. E o Vasco acabou deixando a desejar e ficando na Série B, muito por falha dos seus goleiros, tanto do goleiro Vanderlei e também do Lucão, que jogou na reta final com o Fernando Diniz, falhou demais, tomou gol até de cruzamento, praticamente de escanteio, ele tomou gol na Série B, mas mesmo falhando ele ainda é um garoto, né? Era um ativo do Vasco e o Vasco liberou ele de graça e isso vem causando um grande alvoroço entre os torcedores. É verdade, o Vasco permaneceu com 50% dos direitos do atleta, os outros 50% foram pro Red Bull Bragantino, só que o cara saiu de graça. Por mais que ele seja ruim, o Vasco não pode liberar jogadores de graça, o Vasco precisa de dinheiro. Fica a dura crítica à gestão do Jorge Salgado, juntamente com o Carlos Brasil e o departamento de finanças do Vasco, que aceitou liberar de graça o Lucão do Vasco, né? Eu já critiquei muito, todos os torcedores, a maioria dos torcedores vascaínos xingaram, criticaram o Lucão porque ele foi mal, ele foi um frangueiro de primeira, assim, na segunda divisão, mas não era pra ter saído de graça, velho. O Vasco não pode. Você liberar o cara por R$1 é melhor do que você liberar de graça, como o Vasco fez, ainda pra um time que tem dinheiro, cara. O Red Bull Bragantino hoje, sem dúvida nenhuma, é nos top 4 aí, top 5 de times que tem maior dinheiro no futebol brasileiro. E o Vasco libera o cara de graça, né? Lamentável. Por isso que o Vasco está afundado, porque não sabe fazer negócio, não sabe entrar no mundo do futebol. Esses dirigentes que trabalham no Vasco há séculos, essas múmias que estão trabalhando no Vasco, estão destruindo o nosso clube. E por isso que o Vasco está na segunda divisão da maneira que está hoje.
arrebentado financeiramente, arrebentado esportivamente e sem perspectiva de melhoras. Isso que assusta o torcedor, essa incompetência que gera o Vasco não vai ter fim, pessoal. Tá demorando demais pro Vasco ter um rumo, já tem mais de 20 anos que o torcedor espera alguma coisa decente do Clube de Regatas Vasco da Gama e não encontra nada. Vira sócio, compra camisa, ó, camisa de 300 conto, pra você colocar patrocínio, você tem que pagar não sei quanto pra pôr patrocínio na camisa. E o torcedor vai lá e compra porque ama essa porra desse clube. E o que o torcedor encontra é esse amadorismo sem fim, é declaração do seu Carlos Brasil, que é um Zé Ninguém na história do Vasco, falando mal do torcedor vascaíno, porque critica demais os jogadores e o jogador fica insatisfeito e deixa o Vasco. Foi isso que ele falou, mano. É um absurdo, cara, o que a gente está vendo dentro do Vasco hoje, essa falta de incompetência. O Vasco precisa ser gerido por pessoas profissionais, não dá mais para ver amadorismo. Estamos em 2022 e o Vasco parece que está nos anos 80, nos anos 70, na maneira de gerir um clube de futebol. Lamentável, lamentável mesmo, cara. Não, já disse, não estou defendendo o Lucão, até pelo contrário. Eu não gosto do futebol do Lucão, eu acho ele fraquíssimo, mas eu gosto do Vasco. O Vasco precisa de dinheiro, precisava vender o jogador, pelo menos por uns trocados. Não recebeu absolutamente nada e infelizmente o jogador vai de graça pro Red Bull. Deixa aí nos comentários o que você acha desse absurdo que foi a saída de graça do Lucão do Vasco. Bom, e por falar em saídas, chegadas também devem acontecer no Vasco. O Vasco aí intensifica as conversas para contratar o atacante Getúlio, o empresário do jogador que havia confirmado que não tinha interesse do Vasco, não havia nenhuma proposta do Vasco, confirmou hoje que existe sim o interesse do Vasco e que quem sabe o Getúlio pode ser atacante do Vasco, o jogador que pode chegar por empréstimo ao nosso clube. Disputou a última Série B com a camisa do Avaí, foi até razoável, né? O Avaí conseguiu voltar para a primeira divisão e o Getúlio foi um dos destaques lá do clube catarinense, dos atacantes, né? E o jogador vem chamando a atenção do Vasco já há alguns dias, já tem algum tempo que a gente está falando desse atleta e pode ser que ele seja o atacante do Vasco para a próxima temporada, já que o Vasco não conseguiu fechar com o Pedro Raul. O Vasco ofereceu 200 mil de salário para o Pedro Raul, só que os japoneses queriam uma compensação financeira e também se chegasse uma proposta em definitivo para contratar o Pedro Raul, o Vasco teria obrigação de liberar imediatamente o atacante, né? O Vasco não quis essas cláusulas e o jogador vai permanecer no futebol japonês e surge o nome do Getúlio como uma possibilidade, né? Um ataque do Vasco bem fraquinho, para falar a verdade, se chegar o Getúlio, né? Raniel e Getúlio, dois centroavantes aí, bem mais ou menos, bem meia boca, para falar a verdade, que o torcedor não confia absolutamente em nada, né? Mas como eu disse, esse é o retrato do Vasco, né? O Vasco também segue em busca de zagueiros, tentou o zagueiro Oliveira, que parece que está mais distante, também fez uma sondagem ao zagueiro Rafael Thierry do Sport e também surgiu especulações aí do nome do jogador Juan Quinteiro do Fortaleza, jogador colombiano que esteve emprestado ao Juventude na última campanha aí do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, conseguindo a permanência no Brasileirão. Só que o jogador não será utilizado pelo técnico Vojvoda lá no Fortaleza e pode ser que ele esteja procurando um novo clube e surgiu aí uma especulação do Vasco, né? Não existe absolutamente nada até o momento, mas se surgir avanços talvez nessa negociação, vamos trazer informações aqui no nosso canal. Juan Quinteiro já é um zagueiro experiente de 33 anos, com passagens lá no futebol colombiano, no Fortaleza e no Juventude aqui no Brasil. Deixa aí nos comentários se te agrada a chegada aí, quem sabe, do Getúlio, que pode estar mais perto, e também uma possibilidade de vinda do Juan Quinteiro. Quem estava para sair do Vasco e parece que não vai sair mais é o Bruno Gomes. O jogador está insatisfeito, já está afastado pela diretoria do Vasco. As informações que a gente tinha era que o Internacional seria a nova casa do jogador, só que de acordo com a Atenção Vascaínos, pessoas que trabalham no Clube Gaúcho desmentiram, disse que o negócio esfriou e que o jogador deve ir para fora do país. Vamos aguardar ver se vai chegar uma proposta ou se o Vasco vai liberar ele também de graça, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo o que você acha dessa situação envolvendo o goleiro Lucão. E será que vai abrir espaço pro Vanderlei voltar? Alguns dias atrás o Carlos Brasil falou a respeito disso, né, cara? A possibilidade do Vanderlei retornar ao elenco principal do Vasco, né, que está treinando separado juntamente com o Leandro Castanho e o Bruno Gomes. Pode ser que tenha uma nova chance com a saída do Lucão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e é nóis!